precisamos do poder do Espírito Santo? Algumas linhas teológicas, algumas denominações dão uma ênfase na busca do poder do Espírito Santo. E isso é muito bom. Mas o curioso é que quando você pergunta a muitas dessas pessoas por que elas estão buscando o poder do Espírito Santo, elas não conseguem responder. Ou então, nós temos as mais aleatórias e diversas respostas sobre essa pergunta, cada um buscando o poder do Espírito Santo segundo a sua conveniência, segundo os seus próprios interesses. E será que o poder do Espírito Santo se presta a atender os nossos anseios? Ou a busca do poder do Espírito Santo, ela tem um objetivo muito bem determinado e muito bem definido? Nós temos que entender isso, para que a gente não fique perdendo tempo com coisas que não vão nos trazer resultado algum. Nós vemos que muitas pessoas buscam o poder do Espírito Santo indo aos montes, ou acordando de madrugada, ou fazendo muitas orações prolongadas, sacrifícios, campanhas, propósitos, jejuns. Mas será que é assim que se busca o Espírito Santo? E se você faz isso tudo, e eu não estou dizendo que não é para fazer, é tudo muito bom, muito precioso, mas para quê? Qual é o objetivo? O Espírito Santo, ele te deu o poder para você fazer o quê? O que você traz? Quais são os frutos que você apresenta a partir do momento em que você recebe o poder do Espírito Santo? Vamos deixar claro aqui, desde já, que o poder do Espírito Santo não tem nada a ver com performance, não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com dar pirueta, ficar rodando no meio do culto, dar rajada de línguas, reteté, nada disso. Isso é meninice, isso é infantilidade. Isso não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. Nós vamos entender depois o que é de fato o poder do Espírito Santo. É muito importante a gente entender isso, porque nós vemos algumas denominações que dão uma ênfase errada com relação ao poder do Espírito Santo. Como se o poder do Espírito Santo fosse barulho. Quem grita mais é mais poderoso, é mais ungido, tem mais unção. E isso não é verdade, você não encontra respaldo para isso nas Sagradas Escrituras. Eu mesmo passei por uma experiência muito engraçada, que uma vez um pastor chegou para mim e falou assim: Alexandre, meu amigo, você é um cara que eu admiro muito, você é um cara que é comprometido com a palavra de Deus, busca estudar, é engajado em buscar conhecimento, é dedicado a obras, atividades da igreja, é uma pessoa séria, é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa realmente inigualável. Mas tem uma coisa que falta em você. E eu falei: o que é que falta? A ele: o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele achava que eu não tinha o Espírito Santo de Deus, tão somente pelo fato de ser uma pessoa que durante o culto eu agir com ordem, com decência, com discrição. Isso para ele era sinônimo de fraqueza espiritual, de pouco poder, porque na cultura denominacional que ele frequentou, que ele vivia, tinha poder quem grita mais alto. Mas isso não se coaduna com as Sagradas Escrituras. Então a gente não pode ser menino, a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer e entender para que serve o poder do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo nos dá poder? Com qual objetivo? Eu gostaria de ler um texto com vocês que está no livro de Atos, capítulo 1, no verso 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, os discípulos foram orientados a Jesus a aguardar um período até que descesse sobre eles o Espírito Santo de Deus, e aí então receberiam o poder do alto. Para quê? Para que pudessem ser testemunhas de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que, primeiro, que Deus ele dá poder somente para os discípulos, ok? Deus não dá poder a qualquer pessoa que pede.
Não adianta você ir para o monte, não adianta você orar de madrugada, não adianta você fazer sacrifício, não adianta você fazer essas coisas pedindo o poder de Deus, se você não for um discípulo de Jesus. Alguém que realmente tenha renunciado à sua própria vida para viver a vida de Cristo. Alguém que perdeu a sua vida para ganhar a vida de Cristo, né? E que está disposto a aprender com Ele a verdade e se sujeitar à verdade como propósito final da sua própria vida, tá? Então isso é ser um discípulo de Jesus. Se você ainda não negou a si mesmo, não carrega a sua cruz para ser um discípulo de Jesus, não adianta você orar, você fazer sacrifício, você ir para cultos fervorosos, eloquentes, né? Calorosos, achando que isso vai lhe trazer algum poder, porque não vai. Porque o poder do Espírito Santo é destinado somente aos discípulos, como Jesus falou para os discípulos dele aqui. Não são para todas as pessoas, né? Quando eles receberam o poder do alto, o poder do Espírito Santo, os que estavam ao redor não receberam, porque não eram discípulos e ficaram atônitos em ver aquelas pessoas ali recebendo o poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo, primeiro ponto, são para os discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Se não é, não perca seu tempo subindo no monte, orando de madrugada, não vai. Isso é misticismo, tá? Provérbios diz o seguinte, que se orardes a Deus sem observar a sua lei, suas orações são abomináveis. Então, se você ora dissociado da santificação, a tua oração é mero misticismo. Não está trazendo resultado algum. Então, temos que amadurecer com relação a isso. Então, o primeiro ponto é que os discípulos recebem o poder. E recebem o poder para quê? Recebem o poder para serem testemunhas de Jesus. Meus irmãos, o que é ser uma testemunha de Jesus? Bom, vamos fazer uma analogia aqui, né, com o direito, com o juridiquês, né, para que a gente possa entender como é que funciona uma testemunha. Eu sou advogado. Então, quando eu vou a uma audiência e eu chamo uma testemunha, essa testemunha é uma prova. Para provar o quê? Para provar um fato, não uma ideia. Para provar um fato, ok? Então, a testemunha que eu chamo, ela vai descrever. Ela vai narrar e descrever a experiência que ela teve a partir daquele fato. Ou seja, pode ter sido uma experiência visual, ela viu acontecendo, viu alguma coisa, pode ser uma experiência auditiva, ela ouviu, pode ser uma experiência sinestésica, né? Não sei, dependendo, cada caso é um caso, dependendo do fato, né? Mas importante é que a testemunha, ela é alguém que teve uma experiência. Esse é o primeiro ponto. Para ser uma testemunha, tem que ser alguém que teve uma experiência com Cristo, uma experiência de transformação, um encontro real e verdadeiro com Jesus, uma experiência que os cristãos nominais não tiveram. Uma experiência de quem não passou pelo novo nascimento não pode descrever. Uma experiência de quem não foi batizado com o Espírito Santo, não nasceu do Espírito, não pode narrar. É uma pessoa que não pode ser testemunha, porque não desceu do alto poder sobre ela. E se você não recebeu esse poder do alto, você não está apto para ser uma testemunha, porque você não passou por essa experiência. E essa é uma experiência que todo discípulo deve almejar. Senão você não consegue cumprir o seu propósito, o maior propósito, que é ser uma testemunha de Cristo aqui nessa terra, nessa geração. Então, a testemunha, primeiro ponto, é alguém que é discípulo, é alguém que teve uma experiência com Cristo, né? E essa pessoa, por causa disso, por ter tido uma experiência, ela é uma prova. Ela é uma prova incontroversa de quê? Uma prova incontroversa do amor de Deus, uma prova incontroversa da graça de Deus, uma prova incontroversa do poder de Deus, uma prova incontroversa do caráter de Deus, uma prova incontroversa, acima de tudo, de que essa palavra, a palavra de Deus que está aqui nas minhas mãos, essa palavra é a verdade. Uma prova incontroversa de que essa verdade liberta, porque eu fui liberto, as testemunhas foram libertas.
tiveram seus pecados perdoados, então ela é uma prova. De forma que, quando o seu vizinho, quando o seu amigo do trabalho, quando o seu parente se depara com essa experiência que você teve, ele acaba tendo uma convicção interna da existência de Jesus, da divindade de Jesus, do amor de Deus, e ele é atraído por essa verdade. Você é a prova. Se ele tinha dúvida, ele não vai ter mais. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo é a minha própria conversão, meus irmãos. Eu me converti assim. Eu era uma pessoa religiosa aos 13 anos de idade. Uma pessoa que de vez em quando ia até a igreja, mas sem nenhuma noção do que estava fazendo. A minha ideia de Deus era de um Deus transcendente e não um Deus imanente. Eu achava que Deus estava lá no alto, olhando por nós, mas não se metia na nossa vida, não se relacionava conosco. Então Deus estava lá, eu estava aqui vivendo a minha vida. A minha noção de Deus era essa. Aos 13 anos de idade, era um menino. E aí eu tive a notícia de que o meu tio, Luiz Martins, irmão do meu pai, havia se convertido. E o meu tio Luiz Martins era uma pessoa de quem eu ouvia histórias escabrosas a respeito dele, que era uma pessoa agressiva, que era uma pessoa que não gostava de brincadeiras, era uma pessoa que levou uma vida bastante complicada, era um sargento da Polícia Militar, muito temido na sua cidade, uma pessoa que até os coronéis respeitavam porque tinham medo dele, todos tinham medo dele. Eu mesmo, quando ia para a casa do meu tio, eu me lembro de que minha mãe me dava recomendações, não brinque, não faça, seu tio não gosta de brincadeira e tal. Eu chegava na casa do meu tio tenso, com medo. Não dava um sorriso, não dava um abraço, não era carinhoso. Era uma pessoa que muitas vezes eu chegava na casa dele, ele estava na redinha dele lá da varanda, com cigarro, cerveja, bebendo. É uma pessoa que já foi dono de termas, Uma pessoa que era temida, já várias vezes mandou a pessoa chupar o cano do revólver dele em briga de trânsito. Uma pessoa que foi chefe, líder do DOI-CODE, já torturou muito socialista, muito comunista, um cara sanguinário, um cara bravo demais. E de repente eu recebo a notícia de que o meu tio se converteu e era pastor. Eu falei, ora bolas, como assim ele é pastor? Não tem como. Camarada, é complicado, E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, ora, se esse camarada, ele se converteu e teve uma transformação de vida, então é porque Deus existe mesmo. Então é porque, de fato, tudo que se fala no púlpito não é mera filosofia, realmente é algo que acontece, é algo que é verdade, é algo que é tangível, é algo que é imanente ao ser humano. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e aquele pensamento começou a gerar temor no meu coração. Eu comecei a criar temor a Deus e falar, meu Deus, se o Senhor então existe mesmo e fez com ele, faça comigo também, Mas tudo de uma forma muito imatura, sem entender o que estava acontecendo, não tinha discernimento das coisas, E um dia, a minha mãe diz assim, olha, o seu tio vem nos visitar hoje, ele está vindo para cá, ele vai dormir aí, vai dormir inclusive no teu quarto. E eu, aos 13 anos de idade, irmãos, eu era viciado em pornografia. A minha parede do meu quarto, você não via a parede, você só via pôsteres de mulheres nuas na minha parede aos 13 anos de idade, viciado em pornografia. Eu lembro quando ela disse que o meu tio vinha na minha casa, eu comecei a rasgar tudo, tirando da parede, ou seja, Deus já estava trabalhando na minha vida e eu não estava percebendo. Eu comecei a rasgar tudo porque o homem de Deus ia na minha casa. Olha o que uma testemunha faz com você. Olha o impacto que essa testemunha causa em você e olha que ele nem tinha chegado lá em casa ainda, eu só ouvi falar. Eu só ouvi falar do que Deus tinha feito com ele. Olha o impacto que uma testemunha gera na outra pessoa, no seu vizinho, no seu parente. E aí quando eu soube que ele ia para lá, eu preparei o quarto para ele, ele chegou, e quando eu abri a porta, fiz questão de ir lá atendê-lo, quando ele apertou a campainha, ele abriu um sorriso, me abraçou, me beijou, eu falei, meu Deus, que é isso? Esse homem está muito transformado, E só pode ser Deus. E eu fiquei aquele dia todo ali observando, olhando ele, analisando, será que é isso mesmo? E ele falando, totalmente diferente, com uma leveza, com alegria, coisas que ele não expressava
antigamente. E aí, no final do dia, ele me chama na sala e fala assim: Alexandre, eu posso falar com você? Eu falei: pode. Eu sentei na sala com ele, ele abriu a Bíblia, ele leu um texto das Sagradas Escrituras que eu não vou lembrar qual foi, e no final ele me perguntou assim: você sabia que todos nós já nascemos condenados ao inferno? Eu falei: que isso, rapaz? Eu também? Todos nós. Eu falei: por quê? E ele foi e me explicou o plano da salvação. Aí eu perguntei a ele: o que eu tenho que fazer então para ser salvo? E ele disse: você precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e mudar a sua vida. Meu irmão, foi instantâneo. Naquele momento, eu recebi poder do alto, fui batizado no Espírito Santo, passei a noite toda num misto de arrependimento, remorso, alegria, de emoções, quase não consegui dormir, orando a noite toda, pedindo perdão a Deus, agradecendo a Deus. Foi uma coisa louca. E quando chegou no dia seguinte, eu já era uma outra pessoa. Eu chegava na sala de aula, eu não queria mais jogar bola no recreio, eu queria ler a Bíblia. As pessoas começaram a observar e eu comecei a impactar os meus colegas. Meu apelido, rapidamente, eu comecei a ser chamado de pastorzinho. E esse pessoal, até hoje, que me vê na rua, me chamam de pastorzinho até hoje, aos 13 anos de idade. E a coisa começou a ser propagada pela escola. Olha, o cara teve uma transformação, sem eu falar nada, só pregando o evangelho. Meu irmão, até o padre foi na minha sala de aula para me conhecer. Isso deu um problema terrível, mas pode ser objeto de outro vídeo, contar esse testemunho, que é muito interessante. Mas a minha transformação impactou, porque eu passei a ser uma testemunha também. Porque eu recebi poder do alto, tive uma transformação de vida radical. E isso impacta as pessoas. Então, eu estou mostrando para os irmãos com esse testemunho o que uma testemunha de Cristo ela causa, quais são os efeitos que ela causa no outro, no seu vizinho, no seu parente, as pessoas que estão ao seu redor. Ela olha para você e fala: ali é um homem de Deus. Deus existe. E Deus é amor, porque se Deus alcançou ele, Deus realmente é misericordioso, Deus realmente é gracioso. É por isso que Deus gosta, né, de pegar a pessoa que está lá no fundo do poço, o cara sem caráter, o cara é bandido, o cara é nada. E Deus vai lá e transforma a vida do sujeito, e o sujeito se torna uma testemunha de Cristo. E isso é maravilhoso, porque impacta realmente as nossas vidas. Então, queridos, o poder que nós recebemos do Espírito Santo é um poder para sermos testemunhas. E quais são as características de uma testemunha de Cristo? Irmão, a primeira delas, a primeira e a mais importante, é o amor. Meus irmãos, como o amor impacta a vida das pessoas. Eu vou até dar um outro exemplo aqui, uma ilustração de um caso que aconteceu com um pastor. Esse pastor, ele queria ser missionário, o sonho dele era viajar em missões, só que ele era muito humilde, a igreja era muito humilde, não tinha recursos. E um dia um grupo missionário do Canadá o convidou para ir até lá, pagou as passagens, para passar lá uma semana no Canadá, fazendo alguns trabalhos de missões. Ele ficou muito feliz, ganhou as passagens, né? Não tinha recursos, mas começou a juntar alguns recursos. Lá eles vivem de doação e tal, então não é algo que exija muito dinheiro. Porém, era muito frio, era neve. E ele não tinha um casaco, ele não tinha uma roupa apropriada para ir para lá. E essas roupas de couro, de pele, são caras. E a igreja se reuniu para poder juntar um dinheirinho para poder comprar um casaco para esse pastor. E assim fizeram. No dia da despedida dele, o presentearam com esse casaco. Ele chorou, se emocionou, ficou muito feliz com o casaco e foi todo bobo com o casaco dele para o Canadá. Chegando no aeroporto, vem aquele Fusca, lotado de crente, quase não tinha lugar para ele. Ele vai lá, se espreme e segue a estrada. Neve de um lado e neve de outro. Não tinha mais nada, só neve. E no meio do caminho, vem um camarada andando na rua, de camisa, uma calça rasgada, um sapato, morrendo de frio. Um morador de rua, morrendo de frio. E andando sozinho na rua. E ele, rapaz, olha o cara ali com frio e tal, vamos parar, para aí. Aí falou: olha, a gente não tem espaço no Fusca para levar você, mas nós vamos te dar algumas coisas. Quem tem dinheiro aí? Tal, recolheram um dinheiro e tal, um tinha um biscoito e deram para ele.
E aí o cara, poxa, obrigado e tal, Deus abençoe, valeu, e pegou e foi embora. Pegou o Fusca, foi embora, deixou o cara lá, deu recurso pro cara. Beleza. De repente, esse pastor fala assim, irmãos, para, irmãos, para. Volta lá no cara lá, volta no cara, irmão, volta. Mas por que, pastor? Volta, eu tenho que falar com ele, volta. Aí eles voltaram com o Fusca, foram até aquele homem novamente. Aí esse pastor que ganhou o casaco caro, o único casaco que ele tinha de frio, ele pegou o casaco e deu para aquele homem. Olha, esqueci, eu tenho isso aqui para te dar. E deu o casaco, o único casaco que ele tinha, deu para o cara. Meus irmãos, o cara começou a chorar. Olhou para ele e perguntou assim, você é Jesus? Olha só, irmãos, o que esse cara perguntou. Diante de uma demonstração de amor, e não existe amor ágape sem sacrifício, porque o sacrifício denota amor. Você fazer algo que não lhe custa nada é caridade. Agora, amor é algo além, é algo que lhe exige sacrifício. Quando ele faz esse sacrifício e dá o casaco, o cara pergunta, você é Jesus? Ele achou que o cara era Jesus. Ele provou ali que através daquele ato de amor, ele foi uma testemunha de Jesus. Então o amor é algo mais impactante que possa existir, é o amor. Oh, meus irmãos, quantos cristãos faltando amor? Cristãos eloquentes, que conhecem de Bíblia, que falam de Bíblia, que gostam de debater, que são intelectuais, mas amor está difícil. Tem irmão na igreja que não fala com outro irmão? Tem irmãos, parece brincadeira, mas tem irmão na igreja que não fala com outro irmão. Como assim? Se isso é a base, se isso é o alicerce da nossa salvação, da nossa espiritualidade, que é o primeiro ponto para que você seja uma testemunha de Cristo, é o amor. Então isso falta muito no seio da igreja, mas os discípulos de Deus que receberam o poder do alto têm amor. E se não tem, veja onde caiu e retorne ao primeiro amor, porque amor é sacrifício. Então, primeiro ponto, meus irmãos, é o amor. Nós temos que ter o amor, é característica de uma testemunha. Segundo, é a justiça. Uma pessoa que é testemunha é uma pessoa justa, é uma pessoa de caráter. O próprio Jesus disse, se a vossa justiça não exceder sobremaneira a dos fariseus e a dos escribas, de forma alguma entrareis no reino dos céus. A nossa justiça tem que ser maior a dos fariseus e dos escribas, que eram plenamente moralistas. Eu não estou dizendo que você tem que ser um moralista, eu estou dizendo que a tua justiça, ela tem que sobrepor a deles. Uma pessoa que gosta de ver as coisas corretas e que não se corrompe, que não corrompe os seus princípios, os seus valores, muito menos dos valores da palavra de Deus. Uma pessoa que ela está restrita ao seu comportamento àquilo que as Sagradas Escrituras prescrevem. Essa pessoa é uma pessoa justa, uma pessoa que realmente age de forma correta. E quando eu falo de justiça, uma das coisas que nós temos que pensar é o seguinte, que uma pessoa que é testemunha, ela tem palavra. Porque uma pessoa que tem palavra, a palavra da pessoa é o alicerce da credibilidade dela. Se você é uma pessoa que não tem palavra, que promete e não cumpre, né? Que diz que vai fazer e não faz, pode ser uma coisa simples, irmão, tipo, vou passar na sua casa mais tarde, você não passa. Você perde a sua credibilidade. Para você construir a sua credibilidade, demora. Você tem que conquistar a confiança das pessoas, né? É um processo complexo. Mas para você perder a credibilidade, basta uma palavra. Por isso que Jesus vai dizer que a palavra do cristão é sim, sim e não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Por quê? Um cristão, ele tem palavra. Se você falou, você tem que cumprir. Mas eu acordei com dor de barriga. Meu irmão, dá o teu jeito. Se você é uma pessoa que volta atrás o tempo todo daquilo que você mesmo diz, você não tem credibilidade. As pessoas não acreditam no que você tem a dizer. Muito menos quando você fala de Deus. Então nós dependemos da nossa credibilidade para gerar confiança e credibilidade nas pessoas. E por isso, não dá para falar de justiça sem falar disso, de palavra. Porque você não será reconhecido uma pessoa justa
se você não tiver a palavra, porque a palavra é o alicerce da sua credibilidade. Aprenda isso. Então, o cristão que dá volta, cristão que promete não vai, cristão que fala assim, vamos sair, vamos, aí desmarca assim da justificativa ou não comparece, e chega atrasado o tempo todo, sabe? O comportamento é que você desconfia, um comportamento obscuro, um comportamento suspeito. Como é que você vai ter credibilidade para falar da palavra de Deus e para ser uma testemunha de Cristo? Então a palavra nesse processo, ela é muito importante. Um outro aspecto que mostra que você recebeu o poder do alto e, portanto, é uma testemunha de Cristo, é que você tem o fruto do Espírito Santo. E o que é o fruto do Espírito Santo? É um conjunto de virtudes que nascem, que brotam em você a partir da sua experiência com Jesus. Primeiro, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, paciência, fidelidade, domínio próprio. São virtudes que existem na vida de alguém que é cheio do poder do Espírito Santo e é uma testemunha. Se você é um cara bravo, se você é um cara que pisou no meu calo, eu piso também, você não é uma testemunha. Se você é uma pessoa que não tem amor, é uma pessoa egoísta, você não é uma testemunha. Se você não é uma pessoa bondosa, você não é uma testemunha. Se você não tem domínio próprio, toda hora você está escorregando, caindo, inconstante, deixando a desejar, vacilando, você não é uma testemunha. Se você não é fiel a Deus, se você não é fiel à sua esposa, se você não é fiel aos seus filhos, se você não é fiel ao seu patrão, né? Você não é uma testemunha, correto? Então, meus irmãos, se você não tem paciência, você não é uma testemunha. A testemunha tem que ser assim. É o fruto do Espírito Santo, é a evidência de que você foi tomado do poder do Espírito Santo, é o seu fruto, é o seu resultado, é o seu efeito. Que são esses que eu acabei de dizer para você. Então isso também evidencia uma testemunha de Jesus. E por último, irmãos, são os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a evidência. Quando eles receberam, os discípulos receberam o poder do Espírito Santo que veio do alto, a Bíblia diz que eles receberam o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o poder do Espírito Santo para a realização de um ministério, para a execução, para o exercício de um ministério. Qual? Os mais diversos. E para cada ministério você tem um dom específico, cada dom tem o seu propósito. O dom espiritual é um poder sobrenatural da parte de Deus para lhe capacitar ao exercício de um determinado ministério. Então o dom da palavra é dado àqueles que serão evangelistas, pastores, profetas, né? O dom da exortação também está vinculado ao dom da profecia. Temos o dom de cura, temos o dom da fé, temos o dom da ajuda, temos o dom da administração, temos os mais diversos dons, dons de discernimento de espírito, temos os mais diversos dons e Deus distribui os seus dons a cada um segundo o seu propósito, é o que diz a Bíblia. Porém, o dom de Deus é a evidência de que eu realmente fui tomado pelo poder de Deus. Eu, por exemplo, recebi o dom da palavra, o dom de ensinar. Não aprendi a ensinar num curso pedagógico, embora tenha formação pedagógica em letras, em teologia, mas eu não aprendi, eu faço isso desde os 14 anos de idade. Desde os 14 anos de idade que eu ensino a palavra de Deus com maestria. Por quê? Porque não é minha inteligência, porque é o dom, o mérito não é meu. Foi Deus que me deu, eu tenho orgulho de falar isso. Deus me deu esse dom. E esse dom é a prova inequívoca da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Se você é um cristão, eu pergunto para você qual é o seu dom, você não sabe responder, eu tenho dúvida se realmente você passou por essa experiência que todas as testemunhas têm que passar. Eu tenho dúvidas. Porque todos que foram tomados pelo poder do Espírito Santo e são testemunhas de Cristo, têm um dom. E esse dom só você pode dizer qual é, e você o recebe a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, que é a imersão do cristão no corpo místico de Cristo, e isso acontece quando você se torna um discípulo de Jesus.
Não é quando você aceita Jesus na igreja, isso não está na Bíblia, né? É quando você se torna um discípulo. Você pode se tornar um discípulo no momento em que você aceita Jesus, você pode se tornar discípulo 10 anos depois. É no momento em que você toma a decisão de negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Essa decisão nem sempre se coaduna, se confunde com o ato de ir lá na frente aceitar Jesus. Na maioria das vezes nem é, porque a maioria das vezes as pessoas que vão lá na frente aceitar Jesus, elas os fazem por uma questão emocional. Estão passando algum problema, então acho que Jesus já resolveu o problema, então eu vou lá aceitar Jesus. Mas não está disposta e nem entendeu a gravidade, a importância do compromisso que ela está sendo chamada a ter, né, a afirmar, que é a de negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Então, ela não amadureceu o suficiente para tomar uma decisão de ser um discípulo. Quando você se torna um discípulo de verdade, é quando o poder vem do alto e você se torna uma testemunha real de Cristo, irmãos. Então, não desistam, se você não teve essa experiência, de buscar essa experiência. Essa experiência é sine qua non. Sem essa experiência, você sequer pode se considerar um cristão genuíno, um cristão salvo. Porque não existe alguém que seja salvo e não tenha sido batizado no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é a imersão do crente no corpo místico de Cristo. Está lá 1 Coríntios capítulo 12. Então, queridos, busquem essa experiência. Não fiquem na zona de conforto acreditando que pelo fato de frequentarem a igreja, lerem a Bíblia, fazerem algumas orações, praticar alguma caridade, dar o dízimo, tomar a ceia, que vocês estão salvos. Não! Vocês precisam ser discípulos e precisam ser testemunhas de Cristo e receber o poder do Espírito Santo que vem do alto. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.